Paz. Deus abençoe a todos. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Eu recebi lá no meu travesseiro, na semana passada, no domingo à noite, uma frase, e eu sabia que estava em algum lugar da Bíblia, aí, e eu então fui procurar, e eu entendi que era o recado que Deus queria que trouxéssemos aqui hoje à noite. Hebreus capítulo 13, versículos 10 em diante, diz assim: vamos lá? Podemos ler? Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Vamos orar? Senhor, tua palavra está aberta diante de nós, e eu quero pedir ao Senhor, pelas graças e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo mesmo, que nos dê a revelação do seu texto, a iluminação, para que possamos ser fiéis para entregar esse recado, e que o Senhor traga esta mensagem ao nosso coração para que produza fruto, fruto abundante, para a glória do teu nome. E é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu estava lá no meu travesseiro, quando eu ouvi essa frase: com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus gosta de alguns sacrifícios. Nós não gostamos de sacrifício, mas Deus gosta. Nós não gostamos muito de sacrifício porque às vezes custam muito para a gente. Mas existem alguns sacrifícios que agradam o coração de Deus. E aí eu fui atrás, né, da palavra. Aí eu fiquei sabendo que a gente é professor, mas a gente aprende bastante também na vida. Que sacrifício é uma palavra composta. Ela tem duas raízes latinas: sacre, que é de sagrado, e fício, que é de fazer. Sacrifício literalmente significa fazer alguma coisa sagrada. Não é fazer algo que é sagrado, é transformar algo em sagrado. É um predicativo do objeto. Desculpa, mas eu precisava dizer isso logo de cara. Então, o sacrifício, na origem, significava que alguma coisa deixava de pertencer ao universo profano. Profano não quer dizer pecaminoso. Profano quer dizer tudo aquilo que não é religioso, tá bom? Futebol não é pecado, mas é profano. Para você entender o que eu estou falando aqui. Então, o sacrifício significava transformar alguma coisa que era profana em coisa sagrada. Esse é o sentido de sacrifício. Aí lá no hebraico, a palavra, eu nem vou tentar falar, a palavra tem um sentido parecido, porque significava o ato de aproximar-se de Deus. Então, o israelita consagrava algo a Deus, ele pegava algo lá das suas coisas e ele entregava aquilo a Deus, deixava de ser seu para ser de Deus, virava sagrado, portanto, e ele tentava, por meio do sacrifício, aproximar-se da pessoa de Deus. E, então, é frequente, é normal que o sacrifício acabe se transformando ou tendo a aparência de uma oferta. O sacrifício é sempre uma oferta. É algo que a gente faz voluntariamente e que a gente consagra como sendo de Deus. E a finalidade é estar mais perto de Deus. Mas aqui no Brasil, sacrifício geralmente é confundido com privação de alguma coisa, voluntária ou não, para que eu possa receber uma dádiva. A gente interpreta o sacrifício como
algo que a gente precisa sofrer para, de alguma forma, Deus se compadecer do nosso sofrimento e retribuir aquilo que fazemos. Em língua portuguesa, ou no contexto brasileiro, ou na nossa cultura, sacrifício é uma palavra que perdeu muito do sentido original. Até a gente brinca, né? Eu vou fazer o sacrifício de comer a pizza, eu sempre faço sacrifício de tomar Coca-Cola em casa, né? A gente até brinca porque nós incorporamos esse significado. Eu vou fazer um sacrifício, é um sacrifício telefonar para você, é um sacrifício fazer um favor qualquer, é um sacrifício. E nós acabamos brincando como sendo algo sempre ruim, não é? A gente acaba colocando a conotação de algo desagradável, no qual nós sempre saímos perdendo alguma coisa. Mas o israelita sabia que quando ele estava sacrificando a Deus, ele estava se aproximando de Deus. Não há perda nenhuma, só há ganhos. Então eu aprendi, ouvindo, estudando essas coisas, que eu nunca perco, eu sempre ganho quando eu pratico um sacrifício para Deus. Agora, o maior sacrifício de todos já foi feito por nós. Foi quando Deus ofereceu o próprio Filho em nosso lugar. E esse é um sacrifício que só Ele poderia fazer. E Ele fez o sacrifício para nos aproximar dEle. Então nunca se perde o sentido do sacrifício, né? Se você lembra um pouco da Bíblia, eu vou passar rapidamente por alguns textos, tá bom? Vou começar lá no Gênesis e nós vamos até o Apocalipse, mas a gente para antes. Mas a ideia não é que você leia muito, a ideia é contar aqui, né? O sacrifício de Jesus já tinha sido prenunciado por Deus em Gênesis 3:21. Na verdade, não temos uma palavra aqui, embora ele falasse em 3:15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, entre a tua descendência e o seu descendente. Mas no versículo 21, nós vemos que depois de Adão e Eva terem pecado, e depois de o pecado ter sido descoberto, e depois de Deus ter proclamado a sentença, no versículo 21 fala que Deus fez vestimentas de peles para Adão e para sua mulher. Você lembra que Adão e a mulher tentaram costurar alguma coisa com folhas e para tapar as suas partes e tudo mais, mas Deus falou, isso aí não serve não. Para cobrir a sua vergonha tem que ser sangue. Então, quando você vê que Deus costurou peles, então fica implícito que um sacrifício havia sido feito. E foi Deus mesmo quem fez o sacrifício. O sacrifício de Jesus já tinha sido, então, prenunciado nesse capítulo. No capítulo 4, no versículo 4 também, nós lemos que Abel trouxe um dia das primícias do rebanho e da gordura deste. E Deus se agradou da oferta de Abel e da sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim, né? Então nós aprendemos aqui que este sacrifício que havia sido pré-anunciado, agora tinha sido confirmado, porque Deus se agradava do sacrifício do animal por causa do sangue. Quando você passa para Gênesis 22, por exemplo, você tem o sacrifício de Isaac. O sacrifício que aconteceu, mas não aconteceu, né? Porque lá no capítulo 22, você sabe que Deus pediu a Abraão que entregasse em sacrifício o filho que Deus tinha prometido, e que Abraão foi gerar aos 100 anos. E aí Deus fala, agora você tem que entregar em sacrifício, em holocausto para mim. E Abraão foi. E quando ele está ali amarrando o menino e colocando sobre o altar, e ele toma do cutelo para imolar o próprio filho, aparece o anjo do Senhor ali bradando, para com isso. E no versículo 12 fala, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O que estava em jogo aqui era o que era mais importante para Abraão. Abraão esperou a vida toda por um herdeiro. Se existia algo pelo qual Abraão poderia dar a própria vida, era por aquele menino, aquele jovem. E Deus fala, agora você vai pegar esse jovem e você vai entregar para mim. A gente nunca sacrifica resto para Deus.
Deus nunca vai pedir resto. Deus vai pedir o que é mais importante. O que é o mais importante da sua vida? Seus pais? Seus filhos? Sua carreira? O que é o mais importante? É isso que Deus vai falar para você colocar lá no altar. Não é por nada. É porque Deus quer saber quem é o mais importante da sua vida. Se é isso ou se é Ele. E Abraão obedeceu. O texto de Hebreus conta para nós que Abraão tinha certeza de que Deus seria capaz de ressuscitá-lo e trazê-lo de volta à vida. Mas no seu coração, Abraão sacrificou o filho. E ele foi colocar em ação. Ele foi pôr a efeito aquilo. E o Senhor o impediu. E aí no versículo 13 a gente aprende outra coisa. Que quando Abraão ergueu os olhos, ele viu que havia um carneiro preso pelos chifres atrás entre os arbustos. Aí ele pegou o carneiro, né, e ele o ofereceu no lugar do seu filho. E nós aprendemos então que Deus jamais aceitaria o sacrifício de pessoas, porque o sangue de uma pessoa não é habilitado por Deus para sacrifício algum. Tinha que ser o sacrifício de um cordeiro. E Jesus, o Senhor estava nos ensinando então, por meio do exemplo, que nós precisamos de um substituto para nós. Nós precisamos de um cordeiro que vai em nosso lugar ali. Mas Deus quer conhecer a disposição do meu coração. Deus quer conhecer a disposição do seu coração. E aí então eu estava lendo sobre essas coisas e lembrei que nós passamos por Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 temos o povo de Israel ali escravo. E o Senhor, então, estabelece o sacrifício como critério único para a libertação. O sacrifício é uma coisa muito séria para Deus. É uma coisa muito séria, muito sagrada, como diz o nome, né? Como diz a palavra. Então, eles tinham que tomar o cordeiro de um ano sem defeito, imolar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que naquela noite o anjo da morte, passando pela cidade, não entrasse ali na casa deles. Então eles estavam cobertos pelo sangue. E todo o povo de Israel foi protegido porque o sangue do cordeiro estava sobre as portas. E o Senhor estava dizendo, se o sangue não estiver, vai morrer o primogênito. E houve grande mortandade no Egito naquela noite, porque os egípcios não tinham sangue. Faraó não tinha o sangue, o filho de Faraó morreu naquela noite. E nós temos o sangue de Jesus sobre nossas vidas. E Deus estabeleceu, aquelas pessoas foram aquelas habilitadas para atravessar o Mar Vermelho e sair do Egito. Assim como nós fomos resgatados da mão de Satanás, pelo sangue do Cordeiro. E por fim, depois de dar tantas aulas sobre sacrifício, o Senhor então coloca o próprio Filho na cruz em nosso lugar. Deus é tão bom conosco, porque apesar da nossa condição de pecadores, porque nós somos pecadores, e apesar da nossa condição, Ele sempre promoveu uma chance, Ele sempre criou uma possibilidade para que nós nos aproximássemos dEle. Por isso que ele fala, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Agora, quando o povo atravessa o Mar Vermelho e começa a caminhar pelo deserto, depois o Senhor se manifesta a eles, lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, e depois ele começa, então, a determinar que os sacrifícios deviam fazer parte do dia a dia de Israel. E a intenção dos sacrifícios é que o povo pudesse ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então eles davam ofertas, todos os dias havia ofertas. Havia oferta de alegria, havia oferta em situação de gratidão. Se havia alguma celebração, tinha uma oferta. Se havia alguma dedicação, alguém fazia uma oferta. E também em situações tristes, se houvesse um momento de contrição ou de disciplina, também havia oferta. Oferta a Deus a gente faz sempre. Oferta a Deus a gente não faz só quando há uma festa. Oferta a Deus a gente não faz apenas quando está em vitória.
oferta a Deus, a gente não faz apenas quando os ventos sopram favoravelmente para nós. Oferta ao Senhor a gente faz sempre. Também não tem que fazer só quando a coisa está difícil. Ofertar ao Senhor devia ser a nossa prática de todos os dias. E havia algumas ofertas que eram voluntárias. Você não precisa abrir agora, mas se você folhear Levítico, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, e é por isso que a gente não vai ler agora, você vai descobrir que havia algumas ofertas que eram voluntárias. O povo podia dar quantas vezes quisesse, no dia, no ano, a hora que fosse. Eram os holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, eram manifestações de gratidão, eram manifestações de reconhecimento da grandeza de Deus, eram manifestações de dedicação da própria vida e dos seus bens a Deus. E o povo ia sacrificando, ia consagrando a Deus, sempre dando do seu melhor. Nunca da sobra. Sempre dando do seu melhor. Sempre dando do seu melhor. Sempre dando do seu melhor para o Senhor. Depois para eles, primeiro para o Senhor. Sempre foi assim. Então, as ofertas simbolizavam para o israelita algo muito especial. Era a manifestação de um coração grato, de um coração reverente, de um coração que reconhecia a grandeza de Deus, e o israelita comparecia ali no tabernáculo e falava: eu vim trazer minha oferta ao Senhor. A qualquer momento do dia. E ele fazia as suas dedicações. Estas eram voluntárias. E havia outras ofertas que eram obrigatórias. Eram as ofertas pela culpa, eram as ofertas para a reparação de um pecado, eram as ofertas para a purificação do povo, da pessoa, quando pisassem na bola com Deus. Mas para essa oferta obrigatória, Deus não aceitaria jamais o sangue de uma pessoa. Tinha que ser o sangue de um animal. E essas ofertas obrigatórias representavam o sacrifício de Cristo por nós. E o Senhor olhava o sangue daquele animal e o pecado era coberto por causa do sangue daquele animal. Depois, quando Jesus morreu, o pecado foi removido. Mas o sangue do animal cobria o pecado. E o Senhor olhava para o povo e não via o pecado do povo por causa do sangue daquele animal que estava sobre eles. Então, a gente aprende lá em Levítico uma coisa muito curiosa. Estou chegando em Hebreus, você está percebendo. Em Levítico 16, está devagar, mas a gente chega lá. Vai ser, na verdade, eu vou pregar muito curto. Eu falei para a Alice que ia dar aula lá em cima, falei: vai correndo, porque aqui embaixo vai ser... Vou bater o recorde hoje. E quando nós chegamos no capítulo 16, a gente não vai ler, porque vai do versículo 5 até o versículo 28. Mas o Senhor diz que Israel devia tomar 2 bodes para a oferta do pecado. E ainda tinha o carneiro para o holocausto. E tinha, dos bodes, um era morto, sacrificado sobre o altar. O outro bode, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça. Eu estava vendo em posição de mãos aqui. Ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode e confessava os pecados do povo e transferia para o bode os pecados do povo todo. E o que faziam com esse bode? Botavam para correr para o deserto. Alguém levava o bode pela coleira, sei lá o quê, levava embora. E o bode ia embora carregando o pecado do povo. Volta para Hebreus comigo, por favor. Estamos lá em Hebreus. Esse sacrifício foi o que Jesus fez por nós. Hebreus capítulo 13. Você leu lá comigo? Ele fala, versículo 12. Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu. Onde que ele sofreu? Jesus foi julgado em Jerusalém, mas ele carregou a cruz para fora da cidade. Está vendo aí o bode carregando para fora? Então, esse sacrifício obrigatório, nós não temos que cumprir, porque é uma premissa de Deus. Não há mortal sobre a terra. Não há mortal que possa oferecer o próprio sangue para a sua própria justiça ou para a justiça de quem quer que seja, porque nós somos pecadores.
Mas o Senhor Jesus sofreu fora da porta e carregou a nossa culpa lá fora. Levou embora. Levou embora. Aleluia. E aí ele fala que nós, no versículo 13, devemos imitar o seu exemplo. Sair fora do arraial levando a sua vergonha. O texto está dizendo que que cremos em Jesus e que nós que sabemos o preço do sangue de Jesus e nós que conhecemos os benefícios do sangue de Jesus sobre nossa vida, devemos estar dispostos a passar o que Cristo passou. As pessoas não vão aceitar o cristão quando ele defende o evangelho. Elas vão fazer oposição. Quando a gente se coloca contra o pecado, quando a gente se coloca contra o mundo, quando a gente resiste aos apelos da carne, as pessoas ao nosso redor não entendem. Elas acham que nós estamos ficando loucos. E muitas vezes elas nos segregam mesmo. E você não precisa escrever textão no Facebook porque você foi segregado. Jesus falou que seria assim. Vai acontecer. Saiamos atrás dele, levando seu vitupério. Jesus disse que se amássemos a ele, as pessoas nos odiariam como o odiaram. Mas não é por nossa causa. Não é que eles têm algo contra você, contra os seus olhos, contra a sua voz, contra a sua profissão. Eles não gostam de quem você defende e a quem você serve. Mas o apóstolo, eu não sei se foi o apóstolo que escreveu aqui, eu estou chutando, né? Mas o escritor de Hebreus, no versículo 14, fala, não fique triste por isso. Nós não temos cidade permanente nessa terra. Nosso lugar não é aqui. Aqui a gente está de passagem. Nós buscamos uma outra cidade. Só que aí ele começa a falar de outros sacrifícios. Eu estava dizendo para vocês, alguns sacrifícios eram obrigatórios, e esses Jesus cumpriu por nós. Mas outras ofertas eram voluntárias. Elas podem ter mudado de configuração, mas o Senhor continua amando os sacrifícios. Talvez você não vá levar uma torta, sei lá. Mas o Senhor continua amando os sacrifícios. O Senhor ama quando nós pegamos alguma coisa que é preciosa para nós e dizemos, Senhor, isto aqui é muito precioso, mas a partir de agora isso aqui é sagrado, é teu. O meu tempo é muito precioso para mim, mas agora ele passa a ser teu. Os meus filhos são muito preciosos para mim, mas a partir de agora eles são teus. A minha empresa é a coisa mais importante que eu sonhei, que eu trabalhei para fundar, para criar, mas nesse momento ela passa a ser tua. A Bíblia fala que o Senhor se compraz desses sacrifícios. Que Deus se agrada, porque Ele entende que Ele é mais importante para nós do que essas coisas. Aleluia. Mas Ele fala de 3 sacrifícios, eu queria compartilhar com vocês esses 3. Agora a gente vai pregar, até que eu estava só introduzindo. Mas é curto. Versículo 15 fala, por meio de Jesus. E tem que ser por meio de Jesus, viu, meu filho? Não tem outro jeito. Ofereçamos sempre sacrifício de... Não está dizendo que é um sacrifício cantar para Deus na igreja. O sacrifício de louvar. Porque a gente fala, eu vou fazer o sacrifício cantar porque eu acabei de receber um telefonema, uma notícia horrível, porque alguém brigou comigo na rua, porque bateram no meu carro, porque fui assaltado na escola. Aí eu falo, eu vou fazer o sacrifício de louvar a Deus. E não é isso, não. Ele está falando que o sacrifício é uma dedicação. Sacrifício é uma consagração, é uma oferta. Eu vou, por meio de Jesus, oferecer minha oferta de louvor a Deus. E essa oferta, a Bíblia fala que é um fruto de lábios que confessam. Jesus uma vez disse que a boca fala do que o coração está. Se meu coração não está cheio de Jesus, eu não consigo prestar louvor. E é por isso que eu quis cantar hoje em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Deus procura adoradores e que os adoradores o adorem em espírito
e em verdade. E Deus se agrada quando eu resolvo tirar um tempo do meu dia para exaltar o nome do Senhor. Eu não estou falando de fazer música, porque de repente sua voz é horrível, ou de repente você acha que você não tem o menor cacuete para cantar, ou de repente você nem gosta de música tanto assim, ou talvez você não curta cantar. Tem gente que não gosta, e Deus não está obrigando ninguém a cantar. Mas Deus quer que da nossa boca saia sempre louvor a Ele. Deus quer louvor no nosso lábio. Deus quer louvor. É um sacrifício, é uma oferta. A gente canta, que sejas meu universo, que seja o primeiro pensamento. Que o Senhor seja o primeiro pensamento. Que a gente possa ter uma palavra de agradecimento, de exaltação, de louvor ao Senhor no primeiro minuto do dia. Que a gente possa ter uma palavra de agradecimento e de consagração a Deus quando for deitar. E depois que você vira e dá boa noite para sua esposa, você vira para o outro lado e fala, Senhor, obrigado, porque você é tão bom na minha vida. É sacrifício. Mas não no sentido brasileiro de sacrifício, que é um sentido mesquinho, um sentido dolorido. É uma coisa boa poder dizer as virtudes do Senhor. Só os lábios que confessam o nome de Jesus podem dizer essas coisas. Só o coração que já experimentou as grandezas de Jesus, que já experimentou a transformação de Jesus dentro de si, pode dizer algo, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu quero te desafiar nessa noite a ter um sacrifício de louvor todos os dias para o Senhor. Com esses sacrifícios, o Senhor se compraz. Só que o versículo 16 fala de mais 2 sacrifícios. Ele fala da prática do bem. A prática do bem é um sacrifício. A Bíblia fala para a gente não fazer o bem. Ele fala que quando a sua mão der uma esmola, que a outra não veja. A Bíblia fala para a gente não fazer o bem pensando em obter das pessoas a aprovação. A Bíblia fala para a gente não fazer o bem esperando o reconhecimento das pessoas e que o nosso nome seja glorificado sobre todas as coisas. Mas a Bíblia não diz para a gente não fazer o bem. Porque eu posso cair numa cilada de pensamento, falar, bom, eu prefiro não fazer nada, porque se eu fizer vão achar alguma coisa de mim, ou vai parecer que eu sou soberbo, ou vai parecer que eu quero chamar atenção sobre mim, então eu prefiro não fazer nada. A Bíblia não diz isso, a Bíblia fala para a gente aprender a fazer do jeito certo. Romanos, eu queria que você fosse comigo a Romanos, deixa o dedo aí que a gente vai voltar para Hebreus daqui a pouquinho. Mas em Romanos, capítulo 12. Quem está aí no computador? Marcela, eu vou contar uma experiência daqui a pouco, tá? Enfim, isso eu não queria que saísse daqui. Tem como isso que eu vou falar não sair daqui? É daqui a pouco, tá? Eu não quero que saia. Mas eu vou contar uma experiência dessa semana para você entender. Mas vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 14. Ele fala assim, abençoai os que vos perseguem. Qual é a tendência que nós temos humanamente falando? Quando vem alguém ficar pegando o nosso pé aí, chutando o nosso calcanhar. Vontade de virar uma bufetada na cara da pessoa. Nós somos assim. Nós somos assim. Está me perseguindo? Vou perseguir 2 vezes pior, para ver como é que é. Mas a Bíblia fala para não negligenciar a prática do bem, porque é um sacrifício. Eu vou fazer o sacrifício de fazer o bem para a pessoa. Não é esse o sentido. Ele está dizendo que eu vou fazer o bem, não por causa daquela pessoa. Eu vou fazer o bem porque eu vou agradar a Deus fazendo o bem. Eu não estou com a menor vontade de fazer o bem, mas Deus quer que eu faça. Então, em gratidão a Deus, eu vou dedicar o meu ser a fazer o bem. Mesmo para a pessoa que se levanta contra a minha vida. E que diz ali, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
E Hebreus diz que a prática do bem é um sacrifício, não no sentido brasileiro da palavra, no sentido bíblico da palavra. Eu ia contar para vocês, então a Marcela vai cortar isso. A gente não sabe por que Deus coloca essas situações no nosso caminho. A gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu contar uma história para vocês, e eu vou pedir ajuda da igreja. Nesse momento eu estou fazendo um intervalo na pregação, eu estou trazendo uma notícia, e nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática a Bíblia. Ok? E nós vamos ter que organizar aqui já. Vocês lembram do Cristiano, ex-marido da Elisângela? Cristiano, se não me engano, mora ainda lá no Paraisópolis, e vocês ouviram falar que houve incêndio, houve incêndio lá no Paraisópolis, né? Cristiano foi um moço que frequentou nossa igreja por um tempo, foi por quem o papai orou por causa de joelho, sarou do joelho, se converteu, frequentou conosco. Ele está em outro ministério agora, mas ele conhece o pessoal ali do Paraisópolis e ele sabe de muitas pessoas que sofreram muitas perdas, especialmente mulheres e crianças, por causa do incêndio que houve lá. E nessa semana houve outro. Ele entrou em contato comigo 2 semanas atrás, ou 3, perguntando se nós gostaríamos de participar de uma campanha para arrecadar, para ajudar aquelas pessoas. Ainda ontem, então, eu entrei em contato com ele, eu falei, do que vocês estão precisando especificamente? Ele falou, nós estamos preocupados com as mulheres e com as crianças, os homens trabalham. Foi essa a palavra que ele deu. Mas eles precisam de roupa, material de higiene e fralda. E eu penso que é um sacrifício fazer o bem. E eu entendo que a gente tinha de entrar junto nisso. Então, eu vou deixar aberto, você não é obrigado a fazer nada, mas eu lá em casa vou olhar meu guarda-roupa, porque engraçado que faz 3 meses que eu estou pensando em precisar abrir o guarda-roupa e livrar algumas roupas que eu não uso mais, mas que estão em boas condições. E não fiz nas férias, eu ia fazer isso, não fiz nas férias. E acho que eu entendi por que o senhor não deixou fazer naquela hora, quem sabe seja para esse momento. Eu gostaria, Selma, Jamie, cadê Jamie aqui? Eu gostaria que a gente arrumasse uma caixa de papelão, alguma coisa, colocasse num canto. E você que tem ou condição de arrumar pacote de fralda, você que tem condição de trazer uma roupa que você não usa mais, e que você traga aqui. E depois eles virão aqui buscar. Eu vou deixar isso por 2 semanas aqui. Até o... Oi? Eu vou falar disso. Então vamos trazer. Então, eu estou falando, eu vou até o domingo após a renovação. Tá? E depois eles irão buscar. Agora, deixa eu contar uma coisa. Quando Abel foi fazer a sua oferta a Deus, ele não pegou um cabrito qualquer lá do rebanho. A gente dá primícia para Deus. Não me vai oferecer uma roupa cheia de remendo, toda rasgada. Não vai oferecer uma camisa sem botão. Que isso não é oferta. Que você não está entregando para as pessoas que você não conhece. Você está fazendo por causa do nome do Senhor Jesus. Agora não é nem dessa igreja, nem da outra igreja, que eu nem sei o nome deles. Mas é nossa função. É um sacrifício. Não no sentido brasileiro, no sentido bíblico. Então está lançado o desafio. E não te custa tanto passar numa farmácia, comprar um pacote de fralda no mercado. Não te custa tanto assim. Custa muito, Mauro, fralda? Não fala. Eu sei que custa. Uma não, né? O pastor quer falar. Eu perguntei para ele se podia ser, ele não falou, ele não fez nenhuma restrição. Tá? O Senhor nos ordena que façamos o bem em forma de adoração a Deus. Mas não só isso. Olha lá. Não negligencieis a prática do bem e o que mais? A mútua cooperação. Não ouvi nada. Já voltou, né, Marcela? Já voltou. Não negligencie a mútua cooperação. Agora eu entendi o seguinte, por que o escritor usou
a palavra mútua para cooperação, mas não usou essa palavra para a prática do bem. Porque o bem eu faço até para o inimigo. Mas agora está falando da vida dentro da igreja. Presta atenção no que eu vou falar, meu querido. Cooperação na igreja é sacrifício. Eu me envolvo até o último fio de cabelo na casa do Senhor, não é por causa das pessoas, embora eu ame as pessoas. Eu faço isso porque, ai de mim se eu não fizer, porque Cristo fez muito mais por mim. É sacrifício voluntário. Vou repetir, porque talvez você não tenha escutado. Não deixe o diabo roubar essa palavra. Eu estou trazendo um princípio bíblico que pode mudar a sua vida. Entenda. Crente de igreja mergulha na casa de Deus e pratica mútua cooperação. Do que você está precisando aqui na igreja? O que você precisa que eu faça? É sacrifício. Eu não vou fazer por causa do Aderlan. Eu vou fazer porque é sacrifício para Deus. Então, vira um prazer, porque as ofertas eram voluntárias. O israelita ia quando ele queria. Eu quero oferecer a Deus, eu quero oferecer a Deus, eu quero fazer uma consagração, eu quero fazer uma dedicação, eu quero fazer um sacrifício, eu quero fazer um sacrifício. Mas quando é para a casa do Senhor, ele fala, não, vai tomar muito do meu tempo. Vocês trabalham muito tempo aqui. Vocês fazem muitas atividades. Meu querido, não. Pelo contrário, é um prazer poder estar aqui fazendo a vontade de Deus, porque é um sacrifício que agrada a Deus. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Deus tem prazer. E sabe o que acontece? Eu estava lembrando da menina do lenço. Por mais repugnante que pudesse ser para mim, no momento em que eu estendo o lenço para ela, e ela pega, ela agradece, eu fui inundado por uma alegria, que eu não sabia dizer o que era. Gente, porque eu peguei um lenço do chão e devolvi para a pessoa. Essa mesma alegria está à nossa disposição quando nós entendemos que mútua cooperação é um sacrifício para Deus. Está aqui na Bíblia. Você está acompanhando o texto comigo? Eu estou inventando alguma coisa? Não está escrito aí, não? Olha o que fala em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ler o final lá, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Todo o corpo, bem ajustado, e que mais? Consolidado. Como é que se ajusta e se consolida o corpo? A Bíblia está dizendo. Como é que faz isso? Auxílio de toda junta, todas as peças trabalhando juntas aí. E que mais? Com a justa cooperação de cada parte. A igreja não cresce porque tem um pastor que diz todas as coisas. A igreja não cresce porque tem um grupo de líderes que resolve tudo. A igreja cresce e ela se edifica porque todo mundo dá a sua parcela de colaboração ou de cooperação. A justa cooperação. A justa aqui quer dizer aquela que é devida a cada pessoa. Cada um de acordo com o dom que recebeu, de acordo com o tempo que possui, de acordo com os bens que possui. Você não tem tempo, mas tem bens. O outro não tem bens, mas tem tempo. Cada um com a justa cooperação. E o que acontece? O corpo é edificado. Sabe o que eu descubro? Responsável pela edificação desse lugar aqui sou eu. Não, Fábio. Põe a mão aí e fala, sou eu. É você mesmo. Somos nós. Somos todos nós. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Deus não chamou ninguém para fazer carreira solo. Não, só no mundo da música que tem carreira solo. Na igreja não tem carreira solo. Na igreja tem todo mundo trabalhando junto.
Não fique triste. Esse é o plano de Deus. É como Deus quer que sejam feitas as coisas. E olha o que eu descobri. Para quem são os sacrifícios de louvor? O sacrifício de louvor é para o Senhor. Para quem são os sacrifícios da prática do bem? Para as pessoas. E a cooperação? Para as pessoas também. Nós queremos estar mais próximos do Senhor. Não basta alinhar este sacrifício vertical aqui. A gente precisa alinhar também o nosso sacrifício horizontal. Por isso que ele fala lá em 1 João, que se eu não amo o meu irmão, que eu consigo ver, eu não posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo. Não venha dizer que sua vida está alinhada com Deus se você só tem esta veia de comunicação com Deus, mas esta veia não está funcionando direito. Tem algo errado na sua comunhão com Deus. Desculpa te falar, mas eu preciso falar a verdade para você. Não vou te enganar aqui na frente. A música pode ser muito empolgante, a abertura do culto, a palavra profética, tudo pode ser muito bacana. Mas eu preciso alinhar e ajustar os dois níveis, esse nível horizontal e o nível vertical, que estão aqui nesse texto. Tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. O versículo 16 fala para não negligenciar. A palavra negligenciar é uma palavra muito forte, muito pesada, e tem um sentido muito triste assim. Negligenciar significa fazer pouco caso, significa falta de empenho, significa, no caso aqui do texto, não observar, não levar em conta. Sabe o que a Bíblia fala sobre negligência? Eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 18. Capítulo 18 de Provérbios. Escuta o que a palavra do Senhor fala, viu, meu querido? Presta atenção. Capítulo 18, versículo 9. Provérbios, capítulo 18, versículo 9. Achou lá? Olha o que a Bíblia fala. Quem é negligente na sua obra, já é o quê? Irmão do desperdiçador. Não é irmão do dono. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando nós somos negligentes para com aquilo que Deus pôs em nossas mãos, nós estamos promovendo o desperdício daquilo que Deus pôs em nossas mãos. Por que a gente não alcança 100% em todas as coisas? Porque nós não nos dedicamos à prática do bem, à mútua cooperação. Não negligencieis igualmente. Muito importante esse advérbio. Hoje eu vim dar aula de português aqui. Igualmente significa que Deus leva a mesma consideração para esse sacrifício e para os outros. Está na Bíblia, não estou inventando, está lá escrito. Igualmente. A igreja da Rocha adora louvar Jesus. Ela gosta de louvar Jesus. E eu não vou, ninguém aqui vai ficar bisbilhotando a vida dos outros para saber se você pratica o bem fora daqui. Esperamos que pratiquem. A igreja deve começar a se mobilizar para isso também. Nós vamos fazer o nosso papel. Nós vamos fazer a nossa parte. Mas a mútua cooperação, a gente precisa desenvolver ainda na nossa vida. Nós temos o Renovação chegando. Quantos vão ajudar aqui? Tem uma equipe de louvor que ensaia aqui. Mas o Renovação não é só a equipe de louvor. Tem um ministério infantil que se mobiliza. Tem um pessoal que passa aqui um tempão preparando o lanche. É cômodo eu chegar aqui às 7 horas, participar do culto e ir embora. Mas Deus esperava mais de mim. Deus esperava a mútua cooperação. É legal chegar e curtir. Mas Deus esperava um sacrifício. Não que você batesse o cartão na igreja. Com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu não vim trazer peso. Eu vim dizer, se você quer estar mais perto de Jesus, desenvolva esses sacrifícios. Deus se compraz. Quem vai ser beneficiado? O primeiro de todos. O nome do Senhor sempre, porque a gente faz para Ele. Em segundo lugar, você.
pela alegria que você vai sentir de poder se dedicar e fazer as coisas do Senhor. Quer estar mais próximo do Senhor? Ele está pedindo que nós aprendamos a fazer esses sacrifícios. O sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício da prática do bem, que pode, Jesus fazia o bem o tempo todo. Pode ser assistência, pode ser uma oração, pode ser uma visita na madrugada, pode ser uma carona que alguém esteja precisando. Pode ser o dinheiro para alguém poder participar com a gente um dia quando for comer pipoca lá fora. A prática do bem e a mútua cooperação. Foi muito bonito no sábado passado, quando nós tivemos os testemunhos dos jovens que abordaram alguém ali na rua, né? O Trovão estava junto, e eles fizeram um propósito de ajudar no dia seguinte e trouxeram ajuda de fato para aquelas pessoas. Há muitas formas de se praticar o bem, essa é uma delas, não é a única. Mas Deus gostaria que praticássemos o bem. Mas Deus quer também que pratiquemos a cooperação aqui dentro. E essa, às vezes, é um sacrifício no sentido brasileiro da coisa. Vai pegar para a gente. Vai. Mas a gratidão de saber que Jesus está usando nossas vidas. E que Ele está habitando nosso meio, que Ele está contente com a igreja. E que Ele está passeando em nosso meio. E que Ele está transformando vidas por causa do ministério. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Que os nossos sacrifícios sejam voluntários. Que os nossos sacrifícios sejam feitos com alegria. Que os nossos sacrifícios sejam feitos de boa vontade. E nós sairemos felizes, sabendo que o Senhor sentiu prazer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Queria que você abaixasse a cabeça. Aleluia. Senhor Jesus, visita essa igreja hoje. Os meus irmãos que ouviram essa palavra. Venha olhar para o meu coração também. Venha transformar, Senhor. E nos ajudar a criar de novo em nós o desejo de um sacrifício, de uma oferta, de uma dedicação. O Senhor nos ajude a lembrar que nada, 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 nada que façamos que nos custe muito vai chegar aos pés do que o Senhor fez por nós. É até muito pouco que nós fazemos. Mas que o Senhor nos dê. Eu oro, Pai, que o Senhor dê a nós aqui o desejo, o coração liberal para prestar louvor ao Senhor o tempo todo, em primeiro lugar. Um coração que aprenda a amar até o inimigo e a se interessar por ele. E um coração que ame a tua casa, que ame a tua igreja. Porque o Senhor plantou essa igreja aqui. Foi o Senhor quem nos plantou. E o Senhor espera de nós a justa cooperação, a cooperação mútua. Senhor, faça a tua vontade em nossas vidas. Senhor, se tem gente que anda armada, venha desarmar, Senhor. Não é minha função, a função é tua. O teu Espírito é que convence. Eu só vim transmitir o recado. E em nome do Senhor Jesus, venha edificar mesmo nossas vidas. Venha edificar mesmo esta igreja. Que o Senhor seja o centro. O Senhor saiu da cidade, o Senhor saiu pelas portas, e nós devemos imitar o Senhor, levando o teu vitupério e fazendo a tua vontade. O Senhor foi modelo para nós o tempo todo. Nós queremos seguir o modelo em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos para a ceia? Som. Amém.
Hoje o Senhor falou muito comigo no louvor sobre o amor dele por nós e sobre a ceia. E o Fábio veio falando sobre sacrifício. E Jesus fez esse sacrifício. Ele nos tornou sagrados para Ele. Ele é o nosso noivo. Ele é apaixonado por nós. Sabe, às vezes eu acho que eu não tenho noção do quanto Jesus me ama. E nem você. Desculpa, porque quando a gente lê assim, porque Deus morreu por todos. Ele morreu por todos, mas se fosse só eu, ele ia morrer também. Se fosse só você, ele não pensou duas vezes. Ele foi com o coração dele e pagou o preço por todos os meus pecados. Ele é apaixonado por mim. Sabe, e a palavra fala, quando a gente fala da ceia, a palavra fala, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Será que eu lembro que eu tenho um Deus, um Jesus, que me ama, que é apaixonado por mim, que faz tudo por mim, que deu sua vida por mim? É para isso que serve a ceia. Eu lembro toda semana, toda hora, mesmo quando eu estou passando por dificuldades, quando eu acho que as coisas não vão dar certo, que eu tenho um herói, um salvador, que me tirou do império das trevas, que me resgatou, que me limpou, que me fez santa, que de profana, impura, imunda, ele me desejou e deu sua vida inteira por mim. Ai, meu Deus, Jesus, quando eu entendo isso, meu coração se apaixona por você, Jesus. E eu quero ter esse coração apaixonado. Porque quando eu tenho esse coração apaixonado, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Nada mais me importa. Quando a gente se apaixona, uau, tudo, nada importa. Já viram um adolescente apaixonado? Você pode falar o que quiser, pode acontecer o que quiser, meu. O menininho tá lá, apaixonado, a menininha. Imagina com Deus. Ele é apaixonado por nós. E nós somos apaixonados por Ele quando nós entendemos isso. A palavra fala, né? Só Deus pode penetrar o nosso coração e trazer essa paixão. Nada mais, nada mais. Nada pode separar. Nada pode nos separar desse amor, né? Romanos 8:38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso herói, nossa paixão. Meu irmão, quando você vier tomar essa ceia, você se lembre que você tem um Deus que te ama e deu a vida por você. E que faria tudo de novo se fosse preciso. E que nós possamos viver assim para Ele também, agradecidos. Ele não precisa de nada disso. Ah, mas como é bom amar e ser amado. Não é? Não é bom amar e ser amado? O que uma pessoa apaixonada quer? Ela diz, meu, cara, eu amo o Vitor. Tudo que ele faz eu acho lindo. Tudo que ele me dá eu gosto. Não é? Imagina Deus. Tipo, ele tá vendo meu coração, sabe? Ele quer meu coração, não importa muito a, a matéria, assim. Ele pode ter tudo que ele quer, mas quando eu dou para ele com o meu amor, meu, acho que Deus fica assim, ai, que delícia, sabe assim? Vamos caminhar junto, vamos. Sabe, andar junto com Jesus, ser movido pela paixão, sem raciocinar, sabe? Tipo, sem ser atraído por ele, ser louco por ele, sabe? Tipo, é real. A ceia possa nos lembrar isso. Amém? Vamos tomar a ceia, então. Com alegria. Vamos à ceia do Senhor.
Amém. Já vão preparando as ofertas, os dízimos. Sabe, quando a pastora falou para a gente fazer a ceia, eu comecei a pensar no que eu ia falar sobre as ofertas, né? E a verdade é que depois de tanto falar sobre oferta aqui, sacrifícios espontâneos, eu não sinto que eu preciso falar muito mais sobre oferta. Então eu vou colocar um testemunho meu no lugar, tá? Minha irmã, a gente casou em março do ano passado, e os primeiros meses do casamento foram meses fáceis, financeiramente falando. Juntou o que eu ganhava, juntou o que ela ganhava, as despesas não chegavam próximas. Então eu orava para Deus assim, Deus, não sei porque o pessoal fala que casar é tão difícil. Tá fácil, tá easy, Deus. Coloca no modo hard. Brincadeira, não falava não falava não. Mas o que aconteceu? Começou a chegar ali para agosto, começou a chegar para setembro, e as nossas despesas começaram a aumentar, e algumas coisas saíram do controle. E aí chegou uma hora que toda a gordura que a gente foi criando ao longo dos meses começou a ser consumida, porque a despesa começou a ficar maior do que o que entrava. E nesses meses a gente fica naquele negócio, tá, o dízimo a gente não mete, o dízimo a gente vai dar. Mas e as ofertas? O que a gente vai fazer com as ofertas? E aí eu lembro que, tipo, a gente estava ganhando menos do que a gente estava gastando, e de repente passava uma pessoa na nossa frente, e Deus falava assim, dá tanto para essa pessoa. Aí eu falava assim, Deus, vai gastar um pouquinho mais da minha gordura, é isso mesmo, dá tanto para essa pessoa. E a gente dava, e a pessoa falava assim, puxa, era exatamente o valor que eu estava precisando. E sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer que a gente ainda não está ganhando mais do que as nossas despesas, mas o Senhor tem cuidado da gente mês a mês. Eu precisei vender um carro esses dias, porque o carro estava ficando velho e tal. E todo mundo que ia falar assim, eu vou vender esse carro, todo mundo falava, vixe, você vai demorar muito para vender o carro, você vai casar com o carro. Em 2 dias, 3 dias apareceu o comprador. E o comprador é uma pessoa totalmente de Deus. Sabe, é Deus cuidando de cada detalhe. Na nossa igreja a gente não fala muito de dízimos e ofertas, tá? Mas eu queria te chamar para um desafio. Eu queria te chamar para fazer uma oferta para o Senhor. Eu queria que você perguntasse para o Senhor assim, Senhor, tem algum valor que é para eu dar para você? Quanto o Senhor quer que eu dê? Gente, ofertas e dízimos é só mais uma área da nossa vida. O dinheiro é só mais uma área da nossa vida. Se você deu tudo para o Senhor, essa área não vai fazer falta, porque Ele vai suprir também. Amém? Então, pensando nessas coisas, traz aí sua oferta, seu dízimo. Você que ainda não trouxe, deposita aí e vamos orar. Amém. Feche seus olhos, estende as suas mãos aí para as ofertas, para os dízimos. Senhor, nós te agradecemos porque toda a provisão que a gente tem, tudo que a gente ganha, a gente sabe que vem do Senhor. E isso é devolver uma pequena parte do que o Senhor nos dá, Senhor. Senhor, nós te pedimos pelas pessoas que não estão tendo emprego, que estão tendo dificuldade financeira, Senhor, vem e abençoa, Senhor, porque a sua palavra fala que se a gente for fiel no pouco, o Senhor sobre o muito vai colocar a gente, Senhor. Então eu te peço, Senhor,
Começa a aliviar, Senhor, para as pessoas que estão em situação difícil, Senhor, para as pessoas que estão em situação financeira bem, Senhor. Vem, Senhor, e comece a dar direção do que fazer com o dinheiro, aproveitar direito o dinheiro, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fábio pediu para avisar que o pessoal que toca no sábado, vocês dois, a Lia, o Timóteo, falar com ele agora no final do culto. Sábado tem adolescentes 17h45. Não se esqueçam de comparecer. Glaucia, com quem? O assunto do lanche da renovação? Com você. Não se esqueça. Fique de pé, igreja. Levante suas mãos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra que nos instrui, que nos educa, nos constrange ao amor. Louvado seja o Senhor por nossas vidas. Louvado seja o Senhor pelas suas bênçãos. Louvado seja o Senhor porque o Senhor nos ama. Nos comprou com preço de sangue. Agora, Senhor, encaminha-nos para nossas casas. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus Pai, e a comunhão gostosa e poderosa do Espírito Santo acompanhe cada um, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, amado. Pode se abraçar.